Provérbios 19:10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Noutra versão diz assim: não convém ao tolo viver no luxo, muito menos convém ao servo governar os príncipes. Vejam só o que é que vai chamar a atenção nesse texto aqui. Esse texto está falando de determinadas pessoas, com base nos conhecimentos que ela tem, nas habilidades que ela tem, no status social que ela tem, elas muitas vezes são incompatíveis dar a essas pessoas função de destaque, ou função de poder ou de liderança. É perigoso. O texto diz: não convém ao tolo viver do luxo. Sabe por quê? Porque veja só, se o indivíduo que é tolo quer viver do luxo, o indivíduo insensato, imprudente, ele vai usar essa riqueza para prejudicar ele mesmo. Prejudicar ele mesmo. Vai trazer prejuízo a ele mesmo. Então a riqueza excessiva vai trazer problema. Sabe por quê? Porque o indivíduo ele não tem a habilidade necessária a lidar com recursos. Ele não tem a habilidade necessária para lidar com as responsabilidades e as decisões muito complexas que são levadas as pessoas a tomarem. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil que 10 ganhadores de loteria, 10 ganhadores de Mega Sena, 10 anos depois eles voltaram à situação que ele estava antes, eles empobreceram. Por quê? Porque o indivíduo ele não tinha habilidade para lidar com recursos. Ele voltou à mesma condição de antes, 10 anos depois. Ele consumiu todo o dinheiro. Porque quem ganha dinheiro e tem dinheiro, junta gente. A gente viu aqui, junta pessoas do lado dele. Falsos amigos vão vir aos montes. Porque as pessoas estão interessadas no dinheiro dele. E ele muitas vezes deixa de dar ouvido ao amigo. Muitas vezes ele deixa de dar ouvido àquele amigo que é realmente amigo dele, para dar um insensato. Muitas vezes alguém deve dizer: fulano não gasta tudo não, tu guarda uma parte, vive só do rendimento, é pouquinho, mas você sempre vai ter dinheiro. Então imagina alguém ganha aí 1 milhão, 2 milhões de reais. O rendimento que ele vai ter por mês, dependendo do local, ele pode chegar a tirar 5 mil reais por mês. Só do rendimento desse dinheiro. Se ele é um indivíduo que ganhava 1.000 por mês, um salário mínimo, 1.500 reais, então ele já triplicou o salário dele. Então é melhor ele fazer o quê? Eu vou aprender a viver com 3 salários mínimos. Ele pode até continuar trabalhando, mas ele tem aquela verba ali, porque se um dia ele ficar desempregado, ele tem aquele dinheiro. Então ele pode dizer: não, eu vou trabalhar e esse dinheiro aqui eu vou investir numa casa para mim, eu vou construir minha casa devagarzinho e vou construindo. Aí o cara diz assim ao amigo dele: que nada, rapaz. Tu com esse dinheiro, tu vai comprar a casa daquele fulano à vista, sai daqui. E muitas vezes a casa é boa, o local é bom. Aí ele vai e gasta o dinheiro todo, compra aquela casa, mas ele esquece da manutenção da casa, do imposto que ele vai pagar naquela casa. Aí o amigo diz: rapaz, compra uma casa com piscina. E ele esquece que vai ter que dar manutenção na piscina, ele não entende isso. Que vai ter que dar manutenção naquela casa.
E como ele gastou o dinheiro todo naquela casa, ele não vai ter condição de manter aquela casa. Aquela casa vai se degradando, se degradando. Daqui a pouco a piscina não funciona mais. Daqui a pouco a bomba queima e ele não tem dinheiro para consertar a bomba. Porque ele tentou elevar-se a um patamar que ele não tem condições de manter. Então esse provérbio está chamando a atenção disso. Para as pessoas terem cuidado nesse ponto. Colocar uma pessoa que não sabe administrar dinheiro e recursos num ambiente luxuoso provavelmente vai resultar em má administração e problemas. Certo? Estão entendendo, meus irmãos? Alguém discorda disso que eu estou dizendo? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte está falando do servo querendo governar o príncipe. Ou seja, uma pessoa que está em posição inferior, ela não está adequada a governar. Ele não está adequado a governar quem? Aqueles que estão governando. A pessoa que está, ou seja, servindo, ou, como ele diz o texto aqui, como escravo, ele está numa posição subordinada e ele não tem as qualidades necessárias para assumir um papel de liderança sobre os príncipes, ou seja, governar os governantes. Então esse provérbio vai nos advertir sobre o quê? A incompatibilidade entre certas posições e as pessoas que as ocupam. Uma pessoa que não tem formação para administrar, ela não está apta a viver do luxo, que não tem condições de administrar dinheiro, né? administrar riqueza, pois não tem sabedoria e capacidade de lidar com essa situação. Da mesma forma, meus irmãos, o servo não está adequado a governar os príncipes, né? Como diz o texto. Não possui habilidade para ter autoridade sobre quem lidera. Então, cada indivíduo tem que buscar o quê? As suas competências. Entenderam esse provérbio agora? Alguma dúvida? Tem, irmã Clarice?